Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, eu sou do canal Missões na Europa, eu sirvo na Europa desde 2010 e eu quero desejar a paz do Senhor a vocês da Igreja Assembleia de Deus Santa Helena, no Maranhão. Me pediram para fazer esse vídeo para falar um pouco sobre como é que está o cristianismo na Itália, que é o país principal onde eu tenho mais servido por mais de 7 anos. Então vamos lá, gostaria de falar várias coisas, mas bem rapidinho para vocês. A Itália tem cerca de 60 milhões de habitantes. E sabe quantos por cento de evangélicos tem nesse país? 1%. A última estatística foi da Pew Research Center, é um centro de pesquisa americano, e revelou que tem apenas 1%. No ano 2017 foi essa pesquisa. Ou seja, são cerca de apenas 600 mil pessoas, sendo que grande parte dessas pessoas são brasileiros, romenos, hispanos, gente de outros, imigrantes evangélicos que foram para a Itália. Então, há muito o que se fazer nesse país em relação a proclamar o reino de Deus e o evangelho, o protestantismo nesse país. Bom, 74% da população italiana é católica, ou melhor, se diz católica, porque cerca de 24% apenas desses católicos são realmente praticantes, que frequentam periodicamente a Igreja Católica. Isso segundo uma pesquisa da Eurispes, que é um centro de pesquisa europeu. Roma, por exemplo, como vocês talvez saibam, é a sede mundial da Igreja Católica, porém também é a cidade com a maior mesquita da Europa. Em relação a um movimento muito forte que está acontecendo na Europa, na América do Norte, é daquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas muito secularistas que não querem saber da igreja. Então, esse grupo de pessoas representam 22,6% da população. É o grupo que tem se expandido cada vez mais, entre os jovens e adolescentes principalmente. Agora, um outro ponto forte que tem na Itália é o ocultismo. Existem cerca de 100 mil bruxos trabalhando tempo integral no país. É um número muito maior do que o número de missionários evangélicos trabalhando nesse país. Então o ocultismo, o satanismo é forte na Itália, principalmente na região de Torino. Algumas regiões então são bem marcadas pela opressão, infelizmente. No norte da Itália, por exemplo, tem os maiores índices de suicídio. E falando com o islamismo, são cerca de 5% de islâmicos, também segundo a pesquisa da Pew Research Center, em 2016, revelou isso. E a maioria, e sobre os refugiados e imigrantes, os refugiados na Itália, a maioria deles não são islâmicos, a maioria são de origem cristã ortodoxa. O país tem cerca de, como eu falei, 600 milhões de habitantes, 5 milhões são de imigrantes. Então e a maioria desses imigrantes são romenos, albaneses, marroquinos, chineses. Não tem uma grande porcentagem de brasileiros não. Ainda não. Espero que muitos muitos brasileiros venham para a Itália para tirar a cidadania e servir a Cristo nesse país. Quantos brasileiros tem, mais ou menos, na Itália? 106 mil brasileiros, segundo a pesquisa de 2017 da DESA, D-E-S-A. E sobre a igreja evangélica, as igrejas locais na Itália. Essas igrejas são pequenas, cerca de 45 membros é o número, a média de membros por cada igreja. Existem mais de 8 mil municípios, nós dizemos comune, mais de 8 mil bairros, municípios pela Itália, e apenas 5% deles têm a presença de um evangélico, de uma igreja evangélica. Apenas 5%. O país é um dos lugares mais difíceis para a pregação do evangelho, considerado por muitos missionários como o cemitério dos missionários. Isso pelo fato de que a maioria deles desiste em menos de 3 anos. A maioria dos missionários, em menos de 3 anos, regressam para os seus países. Então, essa é a situação espiritual
do cristianismo, do protestantismo na Itália. É triste. E a Itália é um país lindo, um país rico, mas espiritualmente é um país que precisa ainda crescer muito e precisa da nossa ajuda. Eu venho me preparando, venho servindo na Itália e espero que cada um de nós possa de alguma forma contribuir com o avanço do Evangelho nesse país. Não só na Itália, como a Europa em si, que tem uma semelhança muito grande com a Europa. Então é isso, em algumas palavras. Espero que vocês possam orar, contribuir, ir para esse continente. Conte comigo, com o canal Missões na Europa, para ajudar vocês com isso também, ok? Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe vocês.